A vez da verdade em jantar de noivado, e a verdade destruiu tudo. Era um jantar de noivado na elegante mansão dos Almeida, com chuva forte batendo nos vidros e luz âmbar iluminando a sala. Maria, a herdeira favorita da família, estava prestes a se casar com o milionário Carlos em uma cerimônia que prometia reunir toda a família sob um só teto para celebrar. No entanto, naquela noite, algo não estava certo. Desde cedo, as especulações começaram quando Maria postou fotos sorridentes de uma viagem em família às Bahamas com sua mãe e irmão mais novo, Pedro, que ninguém havia notado a ausência por semanas. O clima ficava cada vez mais denso à medida que os convidados chegavam. Alguns comentários insinuantes ecoavam pelas paredes da sala, enquanto outras pessoas simplesmente olhavam para Maria e Carlos com suspeita crescente nos olhos. A tensão explodiu quando o irmão mais novo de Pedro, João, um homem que trabalhava como jardineiro na propriedade familiar e parecia pobre demais para ter qualquer ligação relevante com a situação, tentou acalmar os ânimos pedindo para todos sentarem. Mas foi nesse exato momento em que Maria tirou uma ordem de despejo da bolsa. Ela estava assinada por Carlos e dirigida à casa dos Almeida, sua própria residência. Diante dessa prova concreta, João se levantou rapidamente e tentou tomar a carta das mãos de Maria. "Espera um pouco", sussurrou para ela com olhos nervosos. "Vamos resolver isso em particular." Maria negou veementemente. Ela pulou sobre o assunto e disse a todos: "Não é o que vocês estão pensando." A atmosfera ficava mais pesada a cada minuto que passava, até que Maria finalmente admitiu algo inesperado. "Eu sabia de tudo", ela revelou em voz baixa, mas clara. João empalideceu diante dessa declaração, sua expressão transformando-se em pura confusão e temor. Foi então que Carlos interveio, tentando desacelerar o ritmo da revelação com palavras suaves. "Maria, por favor, vamos conversar." Mas ela não ouviu, com determinação firme em seu olhar. Maria continuou: "Vocês todos merecem saber a verdade." A noite se tornara um tribunal improvisado à luz âmbar da sala. Taças intocadas de champanhe eram as únicas testemunhas silenciosas desse drama. Pedro, o irmão mais novo de Maria e protagonista aparentemente inocente, estava prestes a fazer uma declaração que mudaria tudo. A luz âmbar brincava sobre suas mãos trêmulas enquanto ele segurava uma misteriosa Eu encontrei um documento", começou Pedro com voz quase inaudível sob o som da chuva batendo nos vidros. As palavras de Maria ecoaram como um grito no ar. "Vocês sabiam que eu não estava mentindo?" João, agora visivelmente nervoso e desconfiado, olhava alternadamente entre Maria e Carlos. Pedro hesitou antes de abrir revelando papeladas confidenciais. O rosto de João ficou pálido, sua respiração rápida e ofegante. Ele sabia que o jogo havia acabado. As taças continuavam intocadas, enquanto as histórias secretas eram desvendadas naquela noite chuvosa. As alianças dos noivos, outrora símbolos de amor eterno e união, agora pareciam um lembrete amargo da traição, que estava prestes a ser exposta. A verdade finalmente veio à tona, ou ao menos o que eles pensavam ser a verdade. Pedro segurou uma fotografia antiga com dedos trêmulos, e todos os olhares se concentraram nela. Maria interveio novamente, desta vez com uma acusação direta. A ordem de despejo não foi assinada por Carlos. Ele estava sendo forçado. As palavras caíram como um fardo pesado sobre a sala. João agora parecia estar em pânico total, tentando negar sem sucesso. Ninguém falava mais alto que o sussurro da chuva lá fora, enquanto todos digeriam essas novidades devastadoras. A ordem de despejo não era a prova do que pensavam. Era um falso começo para uma história muito maior. Uma mentira disfarçada como verdade. Pedro abriu-a mais uma vez e revelou documentos antigos da família Almeida. Todos os olhos se voltaram para Maria e João com desconfiança renovada. Maria então apontou diretamente para Carlos. Ele foi forçado por João,
que tem usado o casamento como escudo. O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina densa. Todos os rostos refletiam choque e indignação enquanto Maria exibia as provas. A luz âmbar tornava cada detalhe mais nítido. João ficou paralisado, incapaz de negar ou desmentir as acusações, agora que a verdade era posta à luz. As palavras finais de Maria ecoaram em silêncio. Foi um plano perfeito para enganar todos nós. A cena final foi uma imagem devastadora da família Almeida reunida, mas não mais unida pela alegria do casamento, sim pelo pesadelo de um segredo revelado. O vídeo termina com o rosto tenso e triste de Maria, enquanto ela olha para João. A verdade havia sido dita, mas a dor que isso trouxe era palpável. Antes de qualquer explicação, o herdeiro que fingia não saber de nada ficou parado diante de uma ordem de despejo assinada pelo próprio noivo. A sala tinha chuva forte batendo nos vidros, luz âmbar e taças intocadas. E ninguém sabia se olhava para a prova ou para a noiva rica que mentia para prender um milionário. Foi nesse silêncio que uma frase atravessou a mesa. Antes de me expulsar, olhe a data no verso da foto. O jardineiro, que parecia pobre demais para mandar em alguém, parecia culpado porque conhecia detalhes demais. Ele repetiu a mesma versão 3 vezes, sempre desviando os olhos quando alguém citava uma ordem de despejo, assinada pelo próprio noivo. Mas o detalhe estranho era outro. A vítima já sabia de tudo e esperou a noite perfeita para expor a verdade. E isso mudava completamente o motivo do escândalo. A primeira mentira nasceu em jantar de noivado. Uma pessoa entrou atrasada, outra apertou a bolsa contra o peito, e o herdeiro que fingia não saber de nada percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando uma ordem de despejo, assinada pelo próprio noivo, fosse colocado em público. Quando a ordem de despejo é rasgada diante da família, o clima deixou de ser vergonha e virou ameaça. A noiva rica que mentia para prender um milionário tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar melhor. A prova não apontava só para uma traição, apontava para uma decisão antiga, calculada e assinada antes de todos fingirem inocência. A virada começou pequena, quase invisível. Um detalhe em uma ordem de despejo assinada pelo próprio noivo não combinava com a versão que a família repetia. O herdeiro que fingia não saber de nada juntou esse detalhe sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, o jardineiro que parecia pobre demais para mandar em alguém, recebeu a culpa que todos queriam entregar a alguém. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, a noiva rica que mentia para prender um milionário ficou perto da porta, pronto para sair antes que uma ordem de despejo, assinada pelo próprio noivo, revelasse a parte que faltava. Uma história impressionante como essa nos faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por segredos ocultos. Se você estivesse no lugar do protagonista, qual teria sido a sua reação? Comente aqui embaixo a sua opinião. Aproveite também para fortalecer o canal se inscrevendo agora mesmo e deixando o seu like para apoiar os nossos dramas narrados.